com o passar do tempo, você percebe que está sendo mais buscado o Procon por informação, que o consumidor está mais informado, mais consciente dos direitos, ou porque as empresas estão mais sacanas? Eu acredito que o consumidor está mais informado, está mais legal. bem informado, né? Ele está buscando as suas informações, porque também aumentaram os problemas. Principalmente depois da pandemia, em que as pessoas precisaram, o consumidor precisou mudar o seu perfil. Ele antes comprava no presencial, comprava na loja física, e agora ele precisou mudar o seu perfil e comprar pela internet. Porque antes as pessoas não estavam acostumadas a comprar pela internet, né? Tinha muito medo de golpes, não acreditavam no comércio eletrônico. Então, muitas lojas que antes só tinham comércio local precisaram também se adaptar para o comércio eletrônico. Isso fez com que também o perfil do consumidor mudasse, tivesse essa alteração. Muitos problemas aconteceram, como golpes e não cumprimentos à oferta, enfim, vários problemas, e aí os consumidores começaram a ir atrás dos seus direitos. E também aumentou muito as informações na internet. Hoje é muito fácil você ter informações. Eu mesmo tenho um canal de informações aos consumidores, porque a gente viu a necessidade desses consumidores de ter acesso à informação, porque às vezes a pessoa não sabe o básico. A gente começou a perceber no Procon que a pessoa não sabe de direitos mínimos e falta informação. E aí foi através dessa forma de vídeos que hoje está sendo muito utilizado que a gente encontrou e que muitos outros advogados encontraram para passar orientações básicas. Então as pessoas estão buscando mais esse tipo de conteúdo para ter mais informação. Não, legal. E só para o pessoal entender um pouquinho, a gente estava fazendo no aquecimento aqui, como que é o funcionamento do Procon? A gente tava algo que eu não sabia, ele é um órgão municipal, então, né? Sim, existe o Procon municipal, o Procon estadual e a Secretaria Nacional do Consumidor, que responde pelo país. Legal. Então, eles não são órgãos hierárquicos, então a gente não tem uma submissão hierárquica em relação ao Procon estadual, porém a gente tem um convênio de cooperação que a gente segue as tramitações, as regras, e a fiscalização do Procon também é vinculada a esse Procon estadual, que dita todas as regras, que faz os entendimentos, né, elabora os entendimentos para que a gente consiga dar a esse consumidor um suporte jurídico para que ele possa fazer a sua reclamação. Então, o Procon de São Carlos ele é um Procon municipal, conveniado com a Fundação Procon de São Paulo. Nós seguimos as regras do Código de Defesa do Consumidor e, em relação à fiscalização que nós realizamos em loco, nos estabelecimentos ou através de notificação, a gente segue o decreto estadual e legislação federal. A gente ainda não tem a fiscalização de legislação municipal, mas em breve nós teremos essa possibilidade também. Legal. Então, como também repassando essa parte que achei bem interessante, nossa cidade, minha terra natal, Ribeirão Bonito, não tem Procon. Então, o que eu faço quando eu sou lesado lá? Precisa pedir para o prefeito criar o Procon. Eu faço, carregaram, coloca um Procon em Ribeirão Bonito, por gentileza. A gente brinca, mas é realmente uma decisão do prefeito de criar o órgão municipal. Então, o prefeito, ou através da provocativa da Câmara, dos vereadores, pode provocar o prefeito para que ele crie a instituição. Legal. O Código de Defesa do Consumidor, ele obriga os estados e municípios a criarem o órgão de proteção e defesa do consumidor. Então, se o prefeito está criando o órgão, ele está realmente cumprindo a legislação federal, que é de criar esse órgão. E é importante que o município tenha o órgão de defesa do consumidor, porque é um órgão de resoluções administrativas, ou seja, você vai estar prestando um serviço público gratuito para a sua população e que soluciona problemas. A gente soluciona muitos problemas e que evita que essa pessoa vá para o judiciário, evita que o consumidor perca mais tempo ainda tentando resolver. Às vezes é um boleto que a empresa não envia, às vezes é uma compra, um telefonema que às vezes o Procon dá, o problema é resolvido na hora. Legal. Imagina uma cidade que não tem Procon. E aí eu cito o exemplo de Ribeirão Bonito, porque nós recebemos demandas de Ribeirão Bonito que a gente não pode atender. Porque como o Procon ele é municipal, ele não pode atender consumidores de outros estados, porque a gente fica limitado, porque é custeio público, né, verba pública, então a gente precisa aplicar para os consumidores locais, ou para mesmo aquele consumidor que não mora aqui na cidade, ele realizou ali a sua compra em alguma loja aqui da cidade.
Então, aí a gente consegue fazer intermediação, porque a sede da loja fica aqui na cidade. Mas, citando um exemplo de um consumidor de Ribeirão Bonito, que efetuou ali a compra de um computador ou algum aparelho eletrônico, lá numa loja em Ribeirão Bonito. Deu um problema, vai na loja, a loja não quer consertar aquele produto, não quer enviar para assistência, não dá o pós-venda, é ruim, não dá o suporte para o consumidor. Quem ele vai procurar? Para quem? Né? Então, ele poderia ter o auxílio do PROCON para fazer essa intermediação rápida, porque nesses casos é muito rápido. A gente entra em contato com a empresa, principalmente as grandes empresas que já estão habituadas a responderem para o PROCON, respondem, tem um prazo curto de 10 dias de resposta, ela teria o problema dela solucionado. E no caso de não ter o PROCON na cidade, ela vai ter que ou buscar auxílio de um advogado particular, ou ir sozinha para o judiciário, que eu não recomendo como profissional, porque às vezes a pessoa tem essa possibilidade, né? Às vezes o valor da causa, né, do produto ou do serviço contratado envolve até 20 vezes o valor do salário mínimo, ela pode ir sozinha, sem o acompanhamento de um profissional, de um advogado. Mas eu não recomendo porque, por experiência própria do que a gente presencia no PROCON, de casos em que a gente não consegue a solução via administrativa e necessariamente o consumidor tem que ir para o judiciário e ele vai sozinho, ele retorna porque ele não entende o juridiquês. Ele não entende o que o juiz quer que ele faça. Porque vem o despacho da mesma forma que vem para o advogado. Então, às vezes chega, o consumidor volta no PROCON, aí o que o juiz quis dizer aqui, né? Que ele faça uma réplica da defesa da empresa. O consumidor, o que é isso? Então, é difícil para o consumidor entender como funciona o judiciário, de que forma que ele vai conseguir. E, às vezes, o consumidor tem razão. Ele é uma causa que a gente não pode falar que a causa ganha, né? Mas é um problema que vai ser solucionado pelo judiciário e que basta a imposição do juiz, mas que às vezes o consumidor acaba perdendo por falta de conhecimento técnico. Então, isso dificulta muito.